sobre gráficos. Então, diz assim: esboce o gráfico de todas as equações de cada item no mesmo plano cartesiano e pinte a região delimitada pelas mesmas. Então, vamos pegar o item 2. Veja que o item 2 diz assim: a função f é a função x² e a função f de x é igual a 2x. Observe que a função x² é uma função que nós chamamos de quadrática. A função quadrática sempre vai ter gráfico com este formato ou este formato, tá? Com concavidade voltada para cima ou para baixo. Se o coeficiente do x² for positivo, nós temos essa situação. Se o coeficiente for negativo, nós temos essa situação. Quem é o coeficiente do x²? O número que multiplica o x². Então, observe que se não tem nada aqui multiplicando, é porque é 1. É 1x². Então, como no nosso exemplo o a é positivo, nós sabemos que a quadrática vai ter concavidade voltada para cima. Se o coeficiente angular, ou melhor, angular não, se o coeficiente do x² for menor que zero, suponha, como no exemplo, o exercício número 1 deste exercício B, né? O A lá é -1, então a concavidade vai estar para baixo. Então, dois detalhes importantes. A potência, grau 2, indica que é uma função quadrática, então ou o gráfico é uma parábola côncava para cima ou uma parábola côncava para baixo. Neste exemplo, o A vale 1. Então, como é positivo, maior que zero, então nós sabemos que a gente vai ter a situação da concavidade para cima. Se o A for negativo, como é o item 1 desse mesmo exercício, a concavidade já vai para baixo. Ok? Isso é em termos da função quadrática. Na função f de x igual a 2x, nós temos aqui uma função linear. É uma reta, né? Então, aqui o coeficiente angular vai te dar se essa reta, ela está crescendo ou ela está decrescendo. Então, se o coeficiente angular for maior que zero, a reta vai ter esse movimento, né? De baixo para cima, ela vai crescer. Então, nessa situação, o A, quem multiplica x, né? Vai ser maior que zero. Se o A for igual a zero, desculpe, se o A for menor que zero, ela vai decrescer, que é essa situação aqui, tá? Então, reta crescente, A maior que zero, reta decrescente, menor que zero. E nesta hipótese ainda a gente poderia ter uma outra situação, que é o A igual a zero. Quando for igual a zero, deixa eu pegar a borracha, porque acho que não ficou legal aqui. Quando for igual a zero, a gente tem uma reta na horizontal, tá? Então, vamos colocar aqui, a reta vai estar assim, tá? Na horizontal. Então, na situação de reta, nós temos três casos. A positiva, a função cresce. A negativa, a função decresce. E o A igual a zero, nós temos uma reta na horizontal. Isso é muito importante, é uma definição muito importante para que você, quando você olhar para a equação, você já imagina que jeito que vai ser esse gráfico, tá? E lembrando aqui na quadrática, a quadrática não vai ter A igual a zero, porque senão a gente não teria o termo de x², ok? Então vamos ao gráfico. Para fazer o gráfico, nós temos que criar uma tabelinha x e f de x. Quando f de x for x², eu tenho uma tabela. Para f de x igual a 2x, eu tenho uma outra tabela. Tá? Vou fazer essas duas tabelas separadamente. Quais os valores que eu vou atribuir para o domínio da função, que são os valores de x? O que eu quiser, porque tanto a função quadrática quanto a função reta,
a função linear, você pode atribuir qualquer valor para o x, porque sempre vai ser possível elevar ao quadrado, sempre vai ser possível multiplicar por um número. Então, você escolhe alguns números, né? Em geral, quando você pode atribuir qualquer valor à função, nós escolhemos alguma coisa negativa e alguma coisa positiva. Então, eu vou fazer assim, ó, vou pegar -1, 0 e 2 para trabalhar com essas funções. Tá? Então, nessa situação aqui do x², como a função pega o x e eleva ao quadrado, é o -1 que está ao quadrado. -1 ao quadrado é -1 vezes -1. Isso vai me dar menos com menos mais, que vai me dar mais 1. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que vai me dar 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai me dar 1. Então, aqui eu tenho 3 pontos. O ponto de coordenadas -1 e 0, desculpe, -1 e 1. O ponto de coordenadas 0, 0. E o ponto de coordenadas 1 e 1. Tá? Então, eu tenho 3 pontos para esboçar a função x². Bom, eu vou fazer já aqui no plano cartesiano e já vou anotar, vou tentar fazer uma linha reta aqui. Esse aplicativo não tem régua, ou pelo menos eu não sei onde está a régua, né? Para a gente colocar aqui a função. Então, a função x², a gente já sabe que ela tem essa característica aqui, ó, da função quadrática, né? Então, nós temos aqui, eu vou chamar esse aqui de ponto A, este de ponto B e este de ponto C. Tá? Então, nós vamos fazer a substituição aqui. Vou fazer, o ponto A tem coordenadas para x igual a -1, o y vale 1. Então, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Por que o y? Porque o y é sempre igual a minha f de x. Tá? Vamos anotar aqui no cantinho. É sempre igual a minha f de x. Então, para x igual a -1, suponha que -1 esteja aqui. Né? Eu tenho o valor da função igual a 1. Então, 1 vai estar nessa posição. Eu vou fazer uma escala um pouquinho maior. Eu faço a escala sempre do jeito que eu achar que fica melhor, tá? Então, vou fazer uma escala melhor aqui para a gente conseguir enxergar esse desenho, tá? Então, vamos pegar aqui a caneta azul para fazer o gráfico da função x². Então, eu vou marcar aqui como se -1 fosse aqui, ó. Então, logo 1 vai estar aqui, tá? Então, quando o x for -1, eu vou marcar o ponto A, que vai me dar, respectivamente, uma unidade aqui. Então, eu vou marcar num sistema retangular o ponto A. Depois vou marcar o ponto B, já está aqui, que é a origem do sistema de coordenadas, né? Então, esse aqui é o ponto B. E depois vamos marcar, então, o ponto C, que tem coordenadas 1 e 1. Então, 1 e 1. Novamente, coordenadas retangulares. Então, aqui é o C. Ponto A, B e C. Tá? Então, eu sei que a função quadrática, então, nessa função aqui, o A é igual a 1, maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Então, eu vou passar por esses pontos, eu vou fazer a curva, vou tentar fazer aqui bem certinho, vou fazer a curva com concavidade voltada para cima. Tá? Então, essa daqui é a minha função f de x igual a x². E daí, vou fazer a mesma coisa agora para a função 2x. Então, vamos voltar para a caneta vermelha. Quando quando o valor de x é -1, eu vou ter 2 vezes -1, que vai me dar -2, gerando o ponto, então, -1, -2. Quando x é 0, eu vou ter 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, aqui é vezes, né? Que vai gerar o ponto 0, 0.
E depois, quando o x vale 2, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, eu tenho o ponto 2 e 4. Tá? Então, vamos marcar esses pontos. Vamos escolher uma outra cor aqui. Eu vou chamar esse ponto, eu já fiz A, B, C, eu vou chamar de D. Aqui continua sendo o ponto B, né? E aqui eu vou chamar de ponto E. Tá? Então, vou marcar esses pontos no gráfico. O ponto D tem coordenadas -1, -2. Então, eu vou ter que ampliar essa linha aqui para marcar -2. Veja que não ficou muito legal, meu gráfico está muito embaixo, né? Mas tudo bem, vamos finalizar assim. Então, eu vou marcar, suponho que o -2 esteja aqui, ó, é o mais baixo que eu posso colocar, né? Então, como aqui eu tenho -2, vou marcar o ponto -1, -2. Então, o ponto D está aqui. Aí a reta vai passar por esse ponto, depois vai passar pelo ponto B também, e depois vai passar pelo ponto de coordenadas 2 e 4. Então, vamos pegar aqui 2 e vamos subir 4 unidades. Veja como está ficando isso, né? O 4 vai estar lá em cima, aqui é 1, 2, 3, 4. Se eu for ampliar esse eixo, ó, vou pegar uma borracha para ampliar o eixo. Então, eu vou apagar aqui o Y, né? Inclusive esse aqui. E vou fazer o eixo X de novo, o eixo Y novamente aqui. Então, o eixo Y sai lá de baixo, passa por aqui e vai subir, né? Ficou muito bom, mas, enfim, para a gente poder visualizar. Então, tá aqui o eixo Y. Vou fazer novamente, pessoal. Então, a gente tem aqui o eixo Y, vamos dar só continuidade aqui. Tá, ficou um pouquinho melhor. Então, quando a função vale 2, né? Quando a função vale 2, eu tenho o y valendo 4. Então, a função vale 2, o y vale 4. 4 está aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou traçar aqui para encontrar em coordenadas retangulares a posição do ponto. Vou subir. E o ponto está aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto E. Então, o que a gente tem nessa situação? Que a reta vai passar por este ponto, vai subir, passar aqui pelo B e vai lá para cima. Fazendo meio pontilhado para não estragar muito a figura, tá? Então, aqui é a nossa função y igual a f de x, que é igual a 2x, né? Aqui o nosso y é x², aqui embaixo, né? Então, nós temos duas funções. Observe que eu não estou conseguindo visualizar aqui, ó, vou passar uma linha mais, agora uma linha contínua aqui, né? Já que eu já fiz o pontilhado, eu já consigo. Vocês vão pegar a régua e vão passar, né? Então, veja o que está acontecendo. Essa função x², eu vou ter que prolongá-la para visualizar o que está acontecendo, né? Se eu quiser visualizar em que ponto que as duas são iguais, eu vou igualar. Por exemplo, fazer x² igual a 2x. Então, x² menos 2x é igual a 0. Aqui eu posso pôr x em evidência.
fica x menos 2 igual a zero. Então, x